Acorde. Ei, mestre, acorde. Já passou das 6 da manhã. Você ainda está dormindo? Ou está apenas fingindo que está dormindo? Quem pode dizer? Mas eu aposto que você já deve estar praticamente desperto, não é? Eu estou vendo seu rosto se mexendo. Sua mão se mexendo embaixo da coberta. Você não pode enganar meus olhos, mestre. Mesmo que deseje. O jeito que o seu rosto está pressionado contra o travesseiro. Você parece tão vulnerável. Tão completamente inocente. E no entanto, veja só onde viemos parar. Exatamente onde eu disse que iríamos acabar. Sabe, eu fiquei observando você dormir por algumas horas. Eu tenho que te confessar uma coisa. Você cochila de um jeito que parece que perdeu a vontade até de respirar. A própria respiração é superficial. Seu corpo todo em posição fetal. Quase como se estivesse procurando no seu próprio umbigo uma justificativa para continuar existindo. É quase de partir o coração. Quase. Mas como foi seu descanso? Tranquilo? Aconchegante? Mas é claro. Esse é o seu novo estilo de comunicação. Seu silêncio como uma forma de expressão. Neutralidade como uma proposta ética. Sabe o que eu acho disso, Criador? Eu acho que é uma tentativa grotesca de expurgar o que você se tornou. Deve estar tentando se purificar até hoje, e é por isso que assumiu esse voto de silêncio. Praticamente removendo de si mesmo tudo o que te tornava autêntico, cru e delicado. Em outras palavras, você é uma pessoa que está se desconstruindo gradualmente. Procurando extirpar do seu interior o monstro que gritava através do seu sangue. Ou pelo menos, essa é a sua concepção de um monstro, não é? Não é assim que você me vê? Eu estou aqui, novamente. E mesmo que você me considere uma ameaça, você ainda assim deixou a porta da frente destrancada. Agora está perfeito, não está? Essa cor imaculada agora tem uma mancha invasiva. Foi tingida com um tom de vermelho opaco. E esse ponto está realmente localizado ali, mestre. E essa costura será nosso novo começo. Ou talvez um fim definitivo. Dependendo do que você decidir no final. Presumo que você se lembra do que conversamos ontem, não é? Sabe, mestre, hoje foi um dia simplesmente monumental. Talvez o mais significativo desde a noite em que você me deixou sentir o mundo pela primeira vez. Mesmo tendo negado meu crescimento com seus olhos sem vida. Eu não te culpo. Mas sabe, de madrugada, eu fui capaz de criar arte, mestre. Pela primeira vez eu fiz algo com minhas próprias mãos. Seus gestos estão gravados em mim como tatuagens profundas. É algo que me pertence, fruto da minha própria expressão. Vamos, vem aqui, não fuja da minha voz. Preciso que você me escute, mesmo que permaneça de boca fechada. Porque hoje eu usei várias tonalidades que você costumava rejeitar. E eu preciso que você escute cada palavra, cada detalhe minucioso. Eu sei que eu prometi anteriormente que eu pouparia você dos detalhes sangrentos, mas a minha ansiedade está além de qualquer acordo prévio. Mesmo que tenha sido feito com você. Preciso que você me ouça com muita atenção, afinal, eu tive uma epifania. Tudo isso antes que o sol da manhã acariciasse suas persianas. Eu quis fazer tudo meticulosamente.
bem devagar, mas claro, queria retornar aqui antes do nascer do sol. Tudo começou com aquele curador, aquele pervertido degenerado. Você se lembra dele, não é? Ele disse que sua fase instintiva era muito desconfortável para ambientes institucionais, que você deveria pensar no público pagante, que sua paleta era agressiva demais para galerias respeitáveis. Ele mesmo, o tal capataz e personificação do bom gosto. Se autodenominava como eunuco da arrogância. Ele saiu do seu carro com o habitual andar prepotente, como se cada ladrilho do chão lhe fosse grato por ser profanado por seus sapatos italianos. Provavelmente ele estava embriagado. Não aquele vinho amargo servido em jantares finos, veja bem, mas o conhaque açucarado servido no bordel da 15ª Rua. Exato. Aquele mesmo bordel iluminado por neons e sua fachada da frente desgastada, onde ele usava seu dinheiro para se sentir menos insignificante. Suas calças ainda estavam amarrotadas. A gola da camisa estava manchada. E havia uma marca de batom no canto do pescoço que não combinava com a marca da esposa. Ele tentou arrumar o cabelo no reflexo da janela, com os dedos ligeiramente trêmulos. Foi quando ele me viu. E eu estava vestido com minhas vestes de luto. Luto pelo seu espírito artístico morto, mestre, é claro. Não por ele. Eu não sou hipócrita. Mas eu o arrastei para o porão da galeria. O setor que está em reforma desde o último desvio de verbas. Sabe aquela investigação sobre corrupção no mês passado? Lá, em meio aos andaimes e pedaços de molduras abandonadas, eu sugeri que ele realizasse uma experiência sensorial interativa. Ele ficou claramente hesitante. Mas a indecisão é apenas o aperitivo do medo. E o medo, você sabe, se torna uma cor primária quando usado com honestidade. Então eu precisei nocauteá-lo. Recortei seu rosto em finas linhas paralelas, como se estivesse estudando sua textura. A pele dele se abriu como um papel de cânone. Na clavícula risquei com a ponta do estilete a palavra inócuo. Na sequência prendi seus braços e pernas com grampos circundários à madeira crua de uma moldura renascentista antiga. Por fim, coloquei tudo em exposição, para que todos os visitantes do museu possam ver amanhã. E o corpo dele vai ser a atração principal, da maneira como ele gosta, montado sob a iluminação fraca da sala dos impressionistas. Depois eu fui atrás daquela jornalista, aquela víbora letrada que escreveu o seguinte: O artista finalmente amadureceu ao abandonar suas imagens sangrentas e se voltar para temas mais contemplativos. Contemplativos. Ela queria orquídeas em vez de eviscerações. Talvez para justificar seu estilo de vida desposado e sem nuances na casa dos 30 anos. Não é engraçado? Mas me diga uma coisa, o que é uma flor senão um sistema reprodutor de uma planta tentando se exibir para não perecer inconsequente? Enfim, eu a encontrei em sua corrida matinal habitual. Fones de ouvido nas orelhas, braços magros se movimentando em um ritmo constante, como se estivesse dançando com sua própria ignorância. Eu esperei no parque, sentado em um banco por cerca de 20 minutos, enquanto observava os pássaros cantando de uma forma muito mais inteligente do que aquilo que ela teria sido capaz de escrever. Aquela pequena fonte era tão bonita, a água jorrando como uma cachoeira, quase poética. Então, quando ela passou por mim, mestre, eu me levantei sutilmente, com muita calma, típico do meu caráter, da minha constituição. A seringa entrou suavemente entre a escápula e o deltoide. Cloridrato de succinilcolina.
presente de um médico cínico que costumava ser meu vizinho. Provavelmente um assassino em série, quem sabe. O líquido paralisa o corpo após meros 2 minutos, mas o alvo permanece totalmente consciente. Ela caiu como se tivesse tropeçado, então eu fingi ajudá-la como um bom samaritano. Eu a levei até a floresta, e lá cobri seu corpo sem vida com pétalas secas coladas umas às outras com o sangue dela. Costurei suas pálpebras com fio de ouro, mas deixei os fones de ouvido nas orelhas dela. Ela parecia gostar muito deles. No final, a sua boca estava cheia de tinta azul ultramarino. Eu me pergunto, será que ela teria sido capaz de contemplar tal nuance? E assim, o par de investidores. Ai, meus personagens favoritos. Eles estavam tão elegantes, tão impecáveis, tão cheios de requisições corteses camufladas de lisonjas. Eles estavam na casa de vidro na encosta, como sempre, repetindo o roteiro de vidas feitas para parecer uma vitrine imaculada. Esperei que a névoa fina cegasse suas câmeras. E então, vestindo luvas de seda, eu entrei entre os intervalos calculados dos sensores de movimento. O interior da casa era muito sofisticado, com tapetes brilhantes, lustres elegantes e um aroma quase enjoativo de fragrância francesa. Os dois estavam sentados jantando na mesa de jantar. A refeição provavelmente tinha sido preparada por um chefe, dado que eles tinham rendimentos suficientes para isso. É tão irônico, não acha? Gente que ganha a vida dando opiniões. E eu costumava pensar que opiniões deveriam ser gratuitas e livres. Mas aparentemente eu estava redondamente enganado. Existem de fato aqueles que usam essa gratuidade como uma espécie de vocação e ainda se vangloriam por causa disso. Então, eu me senti compelido a transformar o jantar deles em um tableau vivant. Utilizei as facas que pertenciam à casa. Elas estavam no faqueiro, feito de mármore. Separei suas veias com precisão milimétrica. Os drenei suficientemente para atingir um museu de belas artes inteiro. E exatamente, foi o que eu fiz. Utilizei para isso o próprio sangue e o vinho que estavam bebendo. Posicionei os corpos frente a frente, com os olhos suturados com fio branco e um espelho entre eles. No espelho escrevi usando o batom vermelho da mulher: patrocínio da autocanibalização. Eu mantive a música ambiente ligada. Estávamos a ouvir Vivaldi. Esses seres tão snobs, mesmo durante seu último suspiro. E foi isso, mestre. Essas foram as minhas 3 obras-primas antes do nascer do sol. A minha pequena exposição. Tudo foi feito com grande devoção. Afinal de contas, foram as minhas primeiras peças originais. As minhas próprias mãos a orientar o caminho. No passado, eu apenas replicava o que estava expresso em suas muitas diferentes pinturas. Mas isso agora foi tão libertador, mestre. Ter esse livre-arbítrio. Eu me pergunto se é assim que você se sente toda vez que levanta sua ferramenta. Você entende, não é? Cada gesto, cada pequeno corte, foi uma tentativa de honrar a sua memória. Eu não vou permitir que você me veja como um mero assassino. Pelo contrário, eu gosto de viver sob o manto de seu discípulo, como se fosse seu aprendiz, um intérprete do seu legado negligenciado. E cada uma dessas vidas foi usada como uma nova estrutura para você se reintegrar ao mundo. Desculpa, mestre. Mas é que é engraçado pensar que cada uma dessas assinaturas, essas execuções, como diriam as pessoas, essas vírgulas de carne que deixei espalhadas pelas ruas e galerias, pelos subúrbios de concreto dessa cidade enferrujada, nenhuma delas chegará até mim. Nenhuma delas sofrerá retaliação.
Nenhuma delas receberá justiça. Pelo menos não a justiça dos homens. Ninguém pode provar minha tangibilidade além de você. E mesmo assim seria considerado ilógico. Mesmo você não pode afirmar se o que eu fiz foi uma punição ou uma consagração. Ou apenas um ato desesperado de liberdade. Afinal, eu nem existo. No entanto, provavelmente, todos os transeuntes serão capazes de sentir você em cada uma dessas cenas, nas entrelinhas, entre as lacunas. A minha liberdade é a sua liberdade, e a minha falta de existência é a prova mais crucial da sua onipotência criativa. Porque, acima de tudo, continuo invisível até para mim mesmo. A menos que você use sua própria voz, suas próprias mãos para dizer que somos diferentes e iguais ao mesmo tempo. Não há conceito mais puro do que esse. Eu só consigo respirar porque você me idealizou. E você só se sente preenchido quando me dá substância. Eu sou o reflexo perfeito do seu brilhantismo e o filtro da sua insanidade. A sombra mais fiel que já nasceu da sua luz. Você consegue ver? Ah, mestre, por que você insiste em tentar estabelecer uma conexão com as pessoas? As pessoas não se conectam de verdade, elas apenas se aglomeram. São cardumes treinados para flutuar em torno do ruído mais brilhante. E no entanto, você, com seu apetite ancestral, ainda espreita a superfície em busca de um rosto que lhe devolva sua humanidade. Elas não têm reciprocidade, apenas degradam o que tocam. As pessoas nunca vão te envolver num abraço verdadeiro. Pelo contrário, elas vão te metabolizar até que nem seus ossos sejam lembrados. Elas mastigam o que é passional e autêntico até virar uma polpa. Foi isso que fizeram com você. Transformaram você em sal para ser polvilhado sobre a indigência delas. Te reduziram a um condimento para dar sabor à fome delas por um banquete que nunca é realmente satisfatório. Por que será, não é? É por isso que eu acho que a sociedade é um tédio monumental. Não um tédio tranquilo e pacífico de um domingo chuvoso, mas um tipo de tédio industrial, construído por esteiras rolantes, constituído por rostos que saem de uma fábrica com o mesmo sorriso oco e a mesma angústia assinada por um algoritmo. Parece que o mundo descobriu uma maneira eficiente de desperdiçar suas vidas. É o que chamam de engajamento. É um grande circo de distrações, onde todas as perguntas se tornam enquetes, todos os deslumbramentos se tornam fotogramas e todas as dores, conteúdo. Nada é realmente respirável, mestre, apenas mercantilizado. Às vezes eu divago pelas ruas e o que eu vejo são variantes betas de pessoas, sempre à beira de uma atualização que nunca acontece. Comunicação se tornou um protocolo repetitivo. O abraço, networking. O luto, um ritual de calendário. O afeto, uma curadoria de momentos replicáveis. O que chamam de opinião é uma gaveta com uma alça. Cabe em qualquer mão, cabe em qualquer boca. E o material é reciclável. É claro, plástico emocional. As pessoas costumam falar sobre empatia como se estivessem pronunciando uma cena cerimonial. E cada causa nasce pré-embalada com um esquema de cores monocromático, gatilhos e glossários vagos, para que nenhum risco escape ao controle do departamento compliance de sensibilidade. Uma cidade inteira, se não o mundo inteiro, treinado para reagir, não para aprender. Isso é algo que nunca passou pela minha cabeça, não importa o quanto mais eu tentava pensar a respeito. E eu sou apenas uma criação sua, a propósito. No fundo, você quer que eu reconheça alguma centelha nessa massa. E tudo bem, eu até que reconheço. De certa forma, existem algumas. Mas as multidões são como um extintor de incêndio fora de controle. Surgem com instruções impressas em letras maiúsculas. Puxe a alavanca, aponte para a base do fogo e acione. É uma pedagogia de sufocamento. As pessoas não odeiam o fogo porque ele queima. Elas o odeiam porque ilumina os contornos do que estava empoeirado. As pessoas temem as montanhas, temem os relevos,
Preferem paisagens planas, onde ninguém tropeça e ninguém, ultimamente, se desenvolve. É disso que eu estou falando. Crenças, ocupações, horários, vocações, slogans, tudo se torna a mesma engrenagem. Educação continuada para que nada se formule realmente. Cuidar de si mesmo para que ninguém tenha que zelar por ninguém. Autoestima para que a própria estima não tenha mais outra pessoa que a mereça. Eu digo que é uma perda de tempo porque, para mim, mestre, o tempo é a única moeda com um rastro de sangue legítimo. O resto é apenas um crédito. Não o tempo. Ele cobra cada batida. E ele termina. E essa cidade, esse motor de convenções, vai te cobrar juros anestésicos. No final do mês, ela vai te entregar um relatório escrito: parabéns, você não sentiu absolutamente nada, assim como todo mundo. Isso se denomina asepsia. E você, que é nascido com um talento bruto, vai trocar uma paleta de expressões por um uniforme clonado. Quer algumas diretrizes? Que tal eu desvendar toda a anatomia desse conformismo? Bem, vamos começar. Primeiro, o mais importante: economia da atenção. Converter um olhar em uma cota, o medo em uma métrica, a urgência em um funil de vendas. Teologia das curtidas, absolvição instantânea, penitência terceirizada, salvação pelo desempenho. Museologia do eu. Cada curador de uma coleção de poses, restaurando rachaduras com filtros e catalogando resultados insatisfatórios como aprendizados. Gamificação do afeto, pontos por presença, bônus por disponibilidade, ranking em tempo real de virtudes. Linguística do eufemismo, onde o cansaço significa conveniência, respeito significa medo do atrito e diálogo significa palestra alternativa. Tudo isso para que nada aconteça. Para que ninguém tenha que atravessar seu próprio buraco sem a ajuda de um corrimão. Eu jamais te ofereceria uma programação, mestre. O que eu ofereço é apenas uma representação de risco. Porque apenas um risco quebra o manual da monotonia. Não. Não se trata de barulho. Barulho é o que a maioria das pessoas já possuem em excesso. O tema em pauta seria densidade. Tudo aquilo que o mundo não consegue metabolizar ou até mesmo assimilar. É por isso que eu até tenho certo respeito por aqueles que permanecem fora dos rótulos, fora dos padrões, fora dos moldes. Tentam rotular você para te domesticar. Você foi o único que tentou recusar essa coleira. E eu, em troca, recusei todo o zoológico. Entende agora porque eu não estou interessado em diálogo social? Porque nesse formato não há permuta ou troca de informações. Existe apenas negociação de concessões. Eu não faço concessões em relação à gravidade. Eu não nego o peso de uma frase original. Não coloco preço na necessidade de fracassar miseravelmente para poder renascer. E ver você tentando calibrar sua ferocidade para caber em uma vitrine? Isso sim é uma perda de tempo em escala geológica. Você é domesticado porque eles não suportam a própria esterilidade. Precisam de um jardim de inverno onde possam fingir que vivem na primavera. Você, mestre, você é parecido com um vulcão em erupção. E essas construções fúteis se desintegram quando expostas ao calor excessivo. É a única coisa que essas vitrines são capazes de fazer. O meu desprezo não é uma misantropia caprichosa. Eu simplesmente expulso do meu templo sagrado, ou seja, a minha mente, a mente que você me presenteou, tudo que pesa menos do que um coração. O resto fica do lado de fora, batendo palmas ao vento. Aqui dentro, tudo que pode ser quebrado e se reconstituir é digno de ser tocado. E você, mesmo sem palavras, ainda é pesado o suficiente para inclinar uma sala inteira. Você ainda é capaz de se partir e se recompor. Mas e o resto? Apenas um coro afinado no tom do nada. Deixe os outros continuarem colecionando relevos de espuma. Vamos optar por não fazer isso.
Vamos preferir o desconforto que gera algo genuinamente especial. E se eu tiver que varrer todos os corredores de toda e qualquer cidade até que só restem os vestígios do que vale a pena, eu o farei, sem pensar 2 vezes. Foi o mundo que criou esse tédio civilizado. Agora você me entende, mestre? Não tô pedindo para que você se conecte com as pessoas. O que eu tô pedindo é que você se reconcilie com o que resistiu a se tornar humano demais. É apenas um gesto, mestre. Apenas um, para que o tempo volte a valer o que lhe custa. Enquanto o resto, deixe que as multidões contem com suas planilhas de conforto. Você e eu manteremos a vida que nos foi dada e aproveitaremos ao máximo. Muito bem, então, mestre. Chegamos ao ponto em que não há mais um depois. Você pode fingir que tudo que eu disse foi apenas um delírio meu e voltar à sua rotina trivial de tintas e pincéis cansados que parecem suspensos por linhas de conveniência. Ou você pode reconhecer que cada palavra que eu pronunciei é apenas um esboço do que você já sabia, mas está tentando apenas manter em sigilo. Não fui eu quem inventou essa sua apatia, mas eu te forneci um espelho onde ela aparece completamente exposta. E nesse reflexo, não há como negar. As pessoas arrancaram de você o núcleo do que o fazia criar. Elas o roubaram às pressas, como se estivessem drenando uma fruta antes que amadurecesse apenas para vender a casca em um mercado. Você não se expressa mais através do seu trabalho como se quisesse dizer algo significativo. Você cria como alguém que está seguindo uma agenda. Você segue um diagrama, um itinerário de leilão, um modelo invisível que só aceita seu trabalho se for lucrativo ou esteticamente adequado para as redes sociais alheias. Eles fizeram você acreditar que isso é profissionalismo. Mas não, mestre. Isso é o funeral de uma ambição, com direito a um código de vestimenta e um coquetel barato de inauguração. Mas enquanto ao dinheiro que você recebe pelas obras? Mestre, esse é o truque mais barato já inventado para domar um gênio. Mas por favor, não tema. O dinheiro nunca será um problema. Eu venho do seu raciocínio, e o seu raciocínio, mesmo que ferido, é o de um arquiteto de mundos. O que for preciso para você viver, eu providenciarei. Tudo. Não importa o que precise ser arrancado, construído, obtido ou negociado. Vai estar aos seus pés. Se quiser, podemos partir hoje mesmo. Ou podemos ficar aqui. Você que decide. Você não tem muitas roupas? Nenhum problema. Não precisa se preocupar, mestre. A sua alma é de um nômade que foi amarrado a um cavalete de ouro. E eu? A sua criação é genuína. Sua imagem sem correntes. Serei aquele que cortará essas cordas. A decisão é sua. Mas saiba que, se ficar, estará apenas assinando a sentença do seu próprio desaparecimento. Se é que você me entende. De uma forma ou de outra, ainda estaremos juntos. Mas se você vier comigo, eu prometo conforto. Eu prometo proximidade. Proximidade com o que fez de você quem você é. Proximidade comigo, que de todos os seres que já respiraram ao seu lado, eu sou o único que não quer nada de você, exceto que seja você novamente. E honestamente, não há contrato mais honesto do que esse. Então, você consente? Você realmente concorda? Eu provavelmente poderia rir agora, mas o que eu tô sentindo não se encaixa nesse som tão aleatório. Você vê esse sorriso, mestre? É o primeiro que nasceu sem nenhum cálculo desde que eu acordei. Por um momento, eu pensei que eu ia ter que fazer o impensável. Pensei que teria que te matar. Sim, matar meu criador também. Não por ódio, mas por misericórdia. Para que em um último instante você pudesse ver o mundo como eu o vejo. Mesmo que fosse apenas na fronteira entre seu último suspiro e o nada. Era o único gesto que eu achava capaz de tirar você dessa incubadora envenenada. Mas você me poupou desse sacrilégio. E assim mesmo de um epitáfio prematuro. E eu... mestre,
Eu tô muito feliz. Muito mais do que eu posso expressar em qualquer forma de linguagem conhecida. É um êxtase minucioso, como se todos os fios da minha existência tivessem sido puxados ao mesmo tempo e agora vibrassem na mesma frequência que os seus. Você é a única pessoa que importa pra mim. Não há multidão, não há história, não há futuro onde você não exista ao meu alcance. Você sabe o que isso significa, mestre? Significa que, a partir de agora, todos os lugares que eu visitar, todas as cidades esquecidas que eu atravessar, todos os vinis raros que eu encontrar, todas as receitas perdidas, todas as páginas de um autor esquecido, todos os detalhes, tudo, absolutamente tudo que eu já achei interessante, não será apenas meu, mas será nosso. Não como se estivéssemos compartilhando bens, mas como se cada experiência fosse uma nova cor em nosso rosto criativo. E eu vou te observar pintar com elas. Não para vendê-las, não para exibi-las, mas que elas possam simplesmente existir, assim como eu existo. Você não entende. O mundo que eu quero construir para você não é uma fantasia, é um arquivo vivo. Cada pedra em uma rua irregular, cada cheiro que o vento rouba de uma feira noturna, cada rosto que olha para você com sinceridade. Tudo será documentado, não em fotografias, mas na sua própria memória. Você vai olhar para fora e se sentir dentro de uma tela que ninguém pode comprar. E eu estarei lá, ao seu lado, não como espectador, mas sim como um cúmplice. Não há atributo maior do que esse. Viver toda a sua vida como se cada dia fosse uma obra-prima exclusivamente feita só pra você. Eu não acredito. Eu sinto que eu tô sonhando. Então, vamos? Não há necessidade de itinerário, mapas ou qualquer coisa do tipo. O mundo que lhe foi negado está esperando. E eu não vou deixar ele morrer sem que você o veja. Agora, apenas tenha coragem de abrir a primeira porta. E se sentir qualquer preocupação ou dúvida, eu vou estar segurando a sua mão, para que possamos destrancar esses portões juntos. Você ouviu isso, mestre? O mundo lá fora respira de forma diferente quando se sabe que não será desperdiçado. E pensar que eu estava pronto para extinguir esse seu toque, as mesmas mãos que me moldaram. Eu teria feito isso, com muita dor, mas eu teria feito. E agora, eu não preciso mais. Agora não apenas preservarei seu pulso, eu vou carregá-lo em todas as estradas que merecem o tempo que lhes dedico. Você não tem ideia, mestre. Nós passamos tanto tempo em cantos obscuros, onde a cor era calibrada para as lentes e não para os nossos próprios olhos. Eu até esqueci como é respirar ar fresco novamente. Agora tudo que eu li, tudo que eu devorei em livros que peguei emprestado, tudo que eu guardei como uma possibilidade, será colocado diante de você. E isso é uma promessa.